Sabe, há momentos na vida em que a gente se sente completamente invisível, como se o mundo tivesse seguido em frente sem avisar a gente. Foi exatamente assim que me senti no dia em que percebi que tudo que eu achava que tinha, tudo que construí ao longo de 2 décadas, estava escapando pelas minhas mãos. Meu marido, Patrick, tinha levado tudo no divórcio, ou pelo menos era o que parecia. Mas ele não fazia ideia do que realmente tinha tirado de mim. E isso é uma história que vocês precisam ouvir. Porque o que eu perdi e o que descobri não é só sobre bens ou dinheiro, é sobre identidade, dignidade e uma força silenciosa que nem ele conseguiu tocar. Vocês podem achar que sabem como um divórcio acontece, as brigas, os advogados, a papelada fria, mas não sabem não de verdade, até passar por isso. E quando acontece, quando alguém que prometeu uma vida inteira de repente vira um estranho, você começa a notar coisas que nunca viu antes. Coisas pequenas escondidas que revelam a verdade sobre as pessoas e sobre você mesma. Eu me lembro da manhã em que tudo se tornou real. Eu estava sentada à mesa da cozinha, a luz do sol entrando pelas persianas num brilho dourado suave, e sentia minhas mãos tremendo, não de medo, mas de uma clareza estranha, fervendo dentro de mim. Patrick estava agindo diferente havia meses. Havia cochichos no escritório sobre as reuniões dele com Pernilla, menções sutis dos vizinhos. E aquela sensação incômoda que apertava meu peito toda vez que ele sorria para mim de um jeito distante, vazio. No começo tentei ignorar, me convencendo de que estava imaginando coisas. Afinal, quem quer acreditar que a pessoa com quem dividiu a vida adulta inteira poderia trair você tão completamente? Mas a negação só dura até certo ponto. E no dia em que descobri a verdade, percebi algo ainda mais assustador. Ele não estava me traindo só emocionalmente, ele tinha planejado levar tudo, minha casa. Minhas economias, minha reputação, até nossa filha, Maja, de um jeito que parecia posse em vez de amor. Foi o jeito como ele assinou os papéis do divórcio com aquele sorriso presunçoso, descuidado. Como se estivesse marcando uma vitória num jogo cujas regras só ele conhecia. Eu observei, sentindo uma mistura inesperada de raiva e pena. Por um momento pensei em chorar, deixar as lágrimas caírem, deixar o mundo ver minha dor. Mas não chorei. Percebi com muita clareza que chorar seria dar poder a ele, algo que ele não merecia. Então fiz a única coisa que podia. Deixei ele levar o que achava que era tudo. E eu segurei o que ele nunca poderia roubar. Minha mente, minhas memórias, meu senso de mim mesma. E mais importante, meus planos. Vocês devem estar se perguntando, o que exatamente Patrick achava que estava ganhando? Para ele, era simples, a casa, o carro, nossas contas conjuntas, os pequenos luxos que acumulamos ao longo dos anos. Ele achava que me tirando o material, me encurralando legalmente tinha me derrotado. Mas aqui vai a verdade. Ele nunca entendeu que as coisas mais valiosas não podem ser transferidas num contrato, não podem ser contadas em números, e não podem ser tiradas fisicamente. E esse mal-entendido, esse foi o maior erro dele. Eu quero contar sobre Maja, nossa filha, porque ela foi quem, sem saber, testemunhou tudo. Maja sempre foi perceptiva, muito além da idade dela, e conseguia ver a tensão que Patrick tentava mascarar com sorrisos falsos e educação forçada. Numa tarde, ela entrou na cozinha enquanto eu preparava chá, os olhos arregalados, a voz tremendo, e me perguntou por que Patrick parecia tão bravo o tempo todo. Eu sorri para ela, um sorriso suave, tranquilizador, e disse, às vezes, as pessoas se comportam mal quando têm medo de perder o que acham que possuem. Ela não entendeu completamente, claro, mas aquele momento ficou comigo. Me lembrou que mesmo na traição, há lições que a gente passa adiante, lições sobre dignidade, sobre resiliência. E sobre entender a natureza humana de um jeito que as crianças muitas vezes veem mais claro que os adultos. Antes de continuar, quero parar um momento e dizer, se você está assistindo isso, se está aqui ouvindo minha história, talvez se inscreva no canal. Não porque eu sou famosa, não porque minha história é única, mas porque compartilhar essas experiências, essas pequenas verdades humanas, ajuda todos nós a nos sentirmos menos sozinhos. A vida é bagunçada, e às vezes ouvir alguém falar a dor em voz alta é o primeiro passo para entender a sua própria. Então considere se inscrever. E se você já passou por traição, se já sentiu aquele vazio corroendo quando alguém que você ama vira as costas para você, saiba que você não está sozinho. Agora, deixe eu me apresentar direito. Meu nome é Elin. Tenho 42 anos e durante a maior parte da minha vida, acreditei no poder da paciência e da lealdade. Sempre fui o tipo de mulher que coloca os outros em primeiro lugar, que segura uma família unida nas tempestades, que ri mesmo quando as lágrimas ameaçam cair.
Mas no último ano, aprendi que paciência e lealdade não significam fraqueza. Não significam que você pode ser pisada, ignorada ou dada como certa. Elas significam que você sobrevive em silêncio, estrategicamente até o momento em que recupera seu poder. A história começa 2 anos antes de o divórcio ser finalizado. Patrick estava distante, passando noites tardes no escritório, ou pelo menos era o que ele dizia, e falando baixinho ao telefone de um jeito que eu não conseguia captar. O nome de Pernilla escapou 1 ou 2 vezes, e eu me lembro de sentir um arrepio, um alarme silencioso que se recusava a ser ignorado. Tentei conversar com Patrick, fazer perguntas, buscar tranquilidade. Toda vez ele me dispensava com um sorriso ensaiado, fingindo que tudo estava normal. Essa é a coisa dos manipuladores. Eles conseguem fazer você duvidar dos seus próprios sentidos. Conseguem fazer você achar que está exagerando, imaginando coisas que são bem reais. E eu fiz o que a maioria de nós faz nesses momentos: esperei, observei, anotei mentalmente cada deslize, cada mentira, cada detalhe que poderia ser útil depois. Na época eu não sabia que aquelas anotações, aquelas observações silenciosas virariam meu escudo. Uma noite, Patrick chegou em casa mais tarde que o normal. Maja já estava dormindo, coberta pelo cobertor, a respiração suave dela enchendo o quarto como um ritmo suave que eu tinha aprendido a amar. Encontrei Patrick no escritório, fingindo ler, embora o celular dele vibrasse sem parar. Não o confrontei naquela noite. Em vez disso, me preparei em silêncio, como uma general planejando uma batalha. Nas semanas seguintes, fiz arranjos que Patrick nunca suspeitou. Documentos foram reunidos discretamente, contas foram separadas, aconselhamento jurídico buscado com Magnus, um homem em quem eu viria a confiar completamente. Patrick continuou alheio. Achava que o jogo era dele, e não fazia ideia de que eu estava traçando minha própria estratégia em silêncio. O ponto de ruptura veio quando Patrick finalmente me entregou os papéis do divórcio. Me lembro de segurar o envelope nas mãos, sentindo o papel amassar sob meus dedos. Teve uma parte de mim que quis rasgá-lo, jogá-lo pelo quarto e gritar, mas não fiz isso. Em vez disso, li com calma, cada linha, cada cláusula, cada assinatura que ele exigia. E enquanto lia, algo mudou dentro de mim. Havia clareza ali, uma compreensão repentina de que a única pessoa que podia controlar meu destino era eu. Patrick podia levar a casa, podia levar o carro, podia até tentar manipular Maja, mas ele não podia levar minha mente e minha integridade, nem o futuro que eu tinha preparado silenciosamente para mim mesma. Quero contar sobre Lovisa, minha amiga mais querida. Ela era minha vizinha há mais de 20 anos, uma mulher que me viu nos meus momentos mais vulneráveis e ainda assim me lembrava da minha força. Quando liguei para ela naquela noite depois que Patrick saiu para comemorar a vitória dele com Pernilla, ela não hesitou. Ela disse, com a voz firme, ele acha que ganhou. Mas você só está começando. Aquelas palavras viraram meu mantra. Me lembraram que a vingança, quando medida e deliberada, não precisa ser cruel, precisa ser inteligente. E percebi então que minha vingança não seria sobre gritar, humilhar ou expor Patrick imediatamente. Seria sobre reconquistar minha vida de um jeito que ele nunca poderia prever. Nos meses seguintes, finalizei meus planos em silêncio. Vendi alguns bens que estavam no meu nome, garanti contas independentes, e até preparei Maja para a realidade de que o pai dela poderia tentar influenciar as decisões dela. Patrick continuou sem saber de nada. Ele seguia exibindo que achava que tinha conquistado, o tempo todo subestimando o poder silencioso de alguém que não tem mais nada a perder e tudo a ganhar. A ironia é quase poética. Enquanto Patrick e Pernilla estavam ocupados construindo a ilusão de triunfo deles, eu estava construindo discretamente uma vida que Patrick nunca poderia penetrar. E a cada dia, enquanto eu os via desfilando, comemorando o que achavam que era deles, um pequeno sorriso satisfeito surgia no meu rosto. Não era alegria vinda de crueldade, era alívio, por saber que as mesas estavam virando de formas que ele nunca poderia imaginar. Até Maja notou a mudança. Ela às vezes comentava sobre a serenidade que eu carregava, sobre como eu parecia mais leve mesmo com a casa mais vazia. Mãe, ela disse numa tarde, você parece mais feliz, de algum jeito. Eu olhei para ela, segurando as emoções que ameaçavam transbordar, e disse, às vezes, filha, perder tudo é como você se encontra. E naquele momento eu soube que a jornada não era só minha, era nossa, minha e da Maja juntas. Estávamos reconquistando um senso de poder, um senso de identidade, um passo silencioso e deliberado de cada vez. Vamos continuar a história de onde paramos. Depois que Patrick assinou aqueles papéis de divórcio, eu percebi algo muito importante.
Ele achava que tinha vencido tudo. A casa, o carro, as nossas economias compartilhadas, até o futuro da Maja. Ele pensava que tudo estava sob o controle dele. Mas ele não me conhecia de verdade. Ele não entendia que as coisas mais importantes, a nossa dignidade, a nossa independência e aquela força quieta, fervendo devagar, que eu construí ao longo dos anos, nunca poderiam ser tiradas. E esse conhecimento, essa consciência profunda, era o meu poder escondido. Sabe, Patrick estava confiante, quase arrogante. Ele andava por aí como se o mundo fosse dele, acreditando que cada passo, cada comentário presunçoso, era mais uma vitória. E Pernilla, ela estava lá em cada momento, alimentando as ilusões dele. Mas ela nem imaginava que eu já tinha começado o meu plano. A ironia é linda nessas situações. Enquanto eles exibem o que acham que conquistaram, revelam exatamente as fraquezas que vão destruí-los. Eu comecei a notar as pequenas coisas primeiro. Comentários descuidados para os amigos, observações casuais em cafés. A maneira como Patrick achava que eu sempre seria reativa, nunca proativa. Maja, perceptiva como sempre, captou um pouco disso também. Uma noite, ela veio até mim bem quietinha, olhos arregalados, sussurrando: Mãe, Patrick e Pernilla estavam se gabando de pegar tudo. Eles acham que a gente não vê? Eu sorri com carinho. Meu amor, eu disse, às vezes as pessoas nos mostram os planos delas sem nem perceber. E quando isso acontece, tudo o que você precisa fazer é observar e esperar. Ela sentiu, com uma mistura de admiração e espanto nos olhos. E eu soube que ela já estava aprendendo lições sobre paciência e discernimento que a maioria dos adultos nunca entende de verdade. Foi nessa época que eu observei Pernilla mais de perto. Ela tinha uma mente afiada, uma elegância calculada, mas me subestimava exatamente como Patrick. Uma tarde, eu os encontrei no mercado. Patrick acenou com aquele sorriso vazio, os olhos de Pernilla piscaram com reconhecimento, mas havia uma hesitação, uma leve incerteza que ela nem percebia que estava revelando. Eu passei calma, como se não tivesse notado nada, mas por dentro eu estava anotando tudo, absorvendo cada detalhe que me ajudaria a recuperar o controle de forma silenciosa, sem confronto. Se você está curtindo essa história, por favor, curta o vídeo, isso ajuda a espalhar essas experiências para mais pessoas, e me lembra que essas histórias reais, cruas, importam de verdade. Mas agora, voltando à atenção. Patrick continuava exibindo as vitórias dele na frente dos amigos, a arrogância crescendo a cada dia. E no entanto, cada vanglória, cada exibição só confirmava o que eu já sabia, o controle dele era uma ilusão. Toda vez que ele me subestimava, isso fortalecia ainda mais a minha determinação. Lovisa, minha amiga querida e aliada, me lembrava o tempo todo, a paciência é a sua maior arma. A vingança não precisa ser barulhenta ou imediata. A vitória quieta, inevitável, é a mais poderosa de todas. As palavras dela viraram o meu mantra. Eu sorria educadamente quando Patrick tentava afirmar domínio em encontros sociais, mantendo a calma, deixando ele acreditar que estava ganhando enquanto eu, em silêncio, consolidava o que realmente importava, a minha independência, o meu relacionamento com Maja, e a certeza de que nada que ele fizesse diminuiria a minha força. Cada interação com Patrick e Pernilla virou um jogo sutil. Eu observava a postura dele, a tensão nos ombros, os lampejos de dúvida nos olhos quando ele percebia que algumas coisas não eram tão fáceis de controlar quanto ele pensava. Esses pequenos momentos me alimentavam, me lembrando que a confiança excessiva dele era a fraqueza maior. E enquanto eu planejava quietamente os próximos passos, eu percebi que o poder verdadeiro não vem das posses, mas da estratégia, da observação e do conhecimento de que o outro não consegue prever os seus movimentos. Até Maja notou a mudança em mim. Mãe, você parece mais leve, ela disse uma tarde, com um toque de curiosidade na voz. Eu segurei o sorriso. Às vezes eu disse com carinho, perder o que achamos que precisamos é como descobrimos o que realmente temos. E naquele momento eu soube que a nossa jornada não era só sobre recuperar o que Patrick achava que tinha conquistado, era sobre nos recuperar a nós mesmas. Eu via Patrick ficando cada vez mais tenso. Ele tentava me questionar sobre contas, propriedades, arranjos, na esperança de me encurralar. Cada tentativa só revelava os padrões previsíveis dele e os pontos cegos. Ele nem imaginava que cada movimento que fazia estava alimentando exatamente o plano que no final, o deixaria sem poder, apesar de tudo que ele achava que tinha ganhado. A suspense, a tensão, a incerteza, esses eram os fios tecendo o próximo capítulo das nossas vidas. E enquanto Patrick e Pernilla celebravam o triunfo imaginário deles, eu estava quieta, deliberadamente, recuperando o controle sobre o que realmente importava. Eu não estava com raiva, não queria humilhá-los.
Eu estava garantindo que a realização final da vitória fosse inevitável, silenciosa e inesquecível. Nesse ponto eu quero que você imagine como é observar alguém cheio de confiança excessiva, vendo ele cego para as mudanças que acontecem bem debaixo do nariz dele. Patrick achava que conhecia as regras, mas eu conhecia o jogo inteiro. E é por isso que enquanto eu me preparava para o próximo passo, eu sentia uma calma quase excitante, uma antecipação deliciosa. Cada sorriso, cada interação, cada comentário descuidado de Patrick e Pernilla virava um fio na teia que eu estava tecendo com tanto cuidado. Agora, eu adoraria ouvir você. Já se sentiu subestimada por alguém próximo? Deixa um comentário aqui embaixo contando uma vez que alguém achou que tinha controle sobre você, e como você reagiu. Porque essas experiências, por mais dolorosas que sejam, muitas vezes revelam as forças mais profundas que a gente nem sabia que tinha. E na próxima parte da minha história, você vai ver como a paciência, a estratégia e a observação quieta transformaram a traição em empoderamento. E como Patrick finalmente começou a sentir tarde demais que tinha me julgado completamente errado. Quando Patrick começou a perceber que algo estava errado, já era tarde demais. Eu podia ver em seus olhos o primeiro lampejo de dúvida, a percepção de que seu controle estava escapando por entre seus dedos. Ele havia comemorado cada vitória, cada conquista que achava que tinha tomado de mim, completamente alheio ao fato de que eu havia orquestrado uma virada silenciosa e deliberada. Eu não precisava confrontá-lo aos gritos nem discutir em público. Meu poder estava nas mudanças sutis e inegáveis que ele não conseguia prever. Cada movimento que eu fiz, cada acordo com Magnus, cada pequena conversa com Maja, eram peças de um quebra-cabeça que agora se encaixavam perfeitamente. Numa tarde, Patrick veio à casa, ainda arrogante, ainda esperando me encontrar derrotada, pronta para ser manipulada. Mas eu estava calma, serena, tomando chá com Maja ao meu lado, as palavras de Lovisa ecoando na minha mente. Paciência, estratégia, poder silencioso. Os olhos de Patrick se arregalaram ligeiramente quando ele notou as mudanças, como eu havia me tornado independente, como tudo estava organizado e preparado. Não havia raiva em mim, nenhuma acusação, apenas uma confiança tranquila que irradiava pelo ambiente. Pela primeira vez, ele percebeu que havia me subestimado completamente. E Pernilla, parada atrás dele, tentou manter a compostura, mas eu podia ver o pânico sutil se formando nas bordas do seu sorriso. Ela se achava esperta, tecendo sua influência ao redor de Patrick, garantindo que dividiria o triunfo. Mas ela não reconheceu uma coisa: força subestimada é imparável, especialmente quando é deliberada, silenciosa e paciente. Cada documento que Magnus preparou, cada movimento independente que eu fiz, cada ajuste sutil pelo bem-estar de Maja. Tudo isso se tornou uma rede invisível da qual Patrick não conseguia escapar. Maja, sentada ao meu lado, olhou para cima e sussurrou: "Mãe, você realmente conseguiu." Eu assenti, segurando sua mão com delicadeza. Às vezes eu disse baixinho: "Você não precisa lutar alto para vencer. As melhores vitórias são aquelas que as pessoas nem veem chegando." E naquele momento eu entendi completamente por que paciência e estratégia sempre foram mais poderosas que a raiva. Patrick e Pernilla haviam assumido que agressão e posse eram força. Mas a força verdadeira vem da compreensão, da determinação calma e de um senso inabalável de si mesma. Com o passar dos dias, a frustração de Patrick ficou mais evidente. Ele tentou desafiar, tentar recuperar o que acreditava ser dele. Mas cada tentativa era recebida com clareza tranquila e preparação que eu havia estabelecido muito antes. A casa, as contas, o futuro de Maja, tudo estava seguro, e ainda assim, ele sentia o equilíbrio mudando. Não houve confrontos barulhentos, nem exposições dramáticas, apenas a realidade inegável de que ele havia calculado errado, e eu havia antecipado. Olhando para trás, percebi que a maior recompensa não era a vingança em sua forma habitual. Era a liberdade, a clareza e o conhecimento de que eu havia preservado minha dignidade, minha independência e minha relação com Maja. Patrick pode ter tomado o que achava que era tudo, mas ele nunca entendeu o que realmente importava. Isso sempre pertenceu a mim. E assim, enquanto estou aqui agora compartilhando essa história com vocês, sinto uma paz e uma satisfação que não podem ser medidas em bens ou vitórias legais. Elas vêm de saber que paciência, estratégia e determinação silenciosa podem superar até a traição mais devastadora. Se você já foi subestimado, traído ou se sentiu impotente, lembre-se, a maior força é aquela que as pessoas nunca veem chegando. Se essa história te emocionou, dê um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já recuperou seu poder de forma silenciosa em uma situação que ninguém esperava?
E não esqueça de se inscrever para mais histórias que nos lembram da resiliência, da estratégia e das vitórias silenciosas que a vida às vezes nos dá.